Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Conversão de São Paulo, Apóstolo, festa. Sábado 25 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. E não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Este não é o homem que, em Jerusalém, perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui, justamente, para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes. Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A missão universal do Evangelho. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje, extraído de Marcos 16,15 e 18, nos apresenta o mandato missionário de Jesus aos seus discípulos. É uma passagem que nos recorda a universalidade do Evangelho e o chamado que todos nós recebemos de anunciar a boa nova a toda criatura. Jesus se manifesta aos 11 apóstolos e lhes confia uma tarefa clara e grandiosa: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Este mandato é a expressão mais clara do desejo de Deus de que todos os povos, sem exceção, conheçam seu amor e sua salvação. O Evangelho não é restrito a um grupo ou cultura, é uma mensagem universal, destinada a todas as nações e gerações. Jesus nos lembra que a fé e o batismo são os caminhos para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aqui, vemos a importância da adesão pessoal à fé. Crer não é apenas aceitar uma doutrina, mas estabelecer uma relação viva e confiante com Cristo. O batismo, por sua vez, é o sacramento que nos insere nessa comunhão, tornando-nos filhos de Deus e membros da sua Igreja. O Evangelho também fala dos sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios, falarão novas línguas, serão protegidos contra perigos mortais e curarão os doentes. Esses sinais não são apenas manifestações sobrenaturais, são expressões do poder de Deus que opera através daqueles que confiam em Ele. Eles mostram que o reino de Deus está presente e atuante na história, transformando vidas e vencendo as forças do mal. Hoje, somos chamados a assumir nossa parte nessa missão. Como batizados, somos enviados a testemunhar o amor de Deus em nossas palavras e ações. Isso não significa que todos devem ir a terras distantes. O campo missionário pode ser nossa própria família, comunidade ou local de trabalho. O importante é que, em tudo o que fazemos, sejamos sinais vivos da esperança e da graça que recebemos de Cristo. Que possamos acolher este Evangelho com corações abertos e renovar nosso compromisso de ser instrumentos do reino de Deus. Lembremo-nos de que, mesmo diante dos desafios e perigos, o Senhor está conosco, fortalecendo-nos e guiando-nos em nossa missão. Bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos encha de coragem para anunciar o Evangelho com alegria e fidelidade. Que Ele vos proteja de todo o mal e vos conceda a graça de serem testemunhas vivas do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.